Olá, este é um vídeo de demonstração da ferramenta criada para testar duas soluções para gerenciamento de informações de pessoas desaparecidas. Uma dessas soluções é baseada em RDF, enquanto a outra é baseada em uma API Graphical. Para a solução RDF, eu estou utilizando aqui uma ontologia sem nenhuma instância. Então eu tenho todos os objetos criados, mas não possuo nenhuma instância. Eu tenho aqui também, rodando na minha porta 4000, uma API aqui baseada em Graphical, e eu posso pedir a ele aqui para me retornar todos os desaparecimentos, o código de todos os desaparecimentos que estão salvos na minha base de dados. Quando eu executo o teste, ele me retorna aqui uma coleção vazia, pois o banco está vazio. Minha classe principal chama-se executor. Nela, eu começo aqui instanciando o objeto do tipo FakerGeradorDados, que implementa os métodos da interface iGeradorDados, que é gerar desaparecimentos, UFs, cidades, bairros, locais e pessoas. Este fake gerador dados, ele utiliza a biblioteca JavaFaker para poder gerar alguns dados fakes, como aqui em gerar pessoas, por exemplo, eu posso gerar uma imagem para ela e um nome completo, dentre outras coisas. Em seguida, eu instancio um objeto do tipo escritor graphical e leitor graphical, sendo que estes implementam aí métodos da interface iEscritorDados e iLeitorDados. Então, no escritorDados ele pode escrever desaparecimentos, UFs, cidades, bairros, locais e pessoas, e no leitorDados ele apenas faz a leitura. Da mesma forma eu faço para o RDF, mudando apenas a forma de escrita e leitura de um para o outro. Então eu posso abrir aqui o escritor graphical e entender como que ele faz essa escrita de desaparecimentos, por exemplo. Então eu recebo aqui uma lista de desaparecimentos, e com essa lista eu chamo aqui o método montarMutation de desaparecimentos da minha classe modelador graphical. Neste método, eu utilizo aqui uma string base que possui chave e valor, e eu dou um replace, onde deverá ficar o valor com os dados que eu recebi daquele desaparecimento. Em seguida, eu utilizo um modelo mais básico ainda, que é o modelo da mutation, passando aqui minha string que eu criei no método de montarMutation. Então, ao final deste método, eu tenho uma string que, por sua vez, é inserida no meu modelo de mutation, com os dados recebidos. E é isso que eu vou retornar aqui neste método. Eu utilizo aqui no escritor, na minha chamada do cliente graphical. Essa chamada cliente graphical, ela utiliza o método executar de um cliente aqui instanciado. Este método executar, ele faz uma requisição em HTTP POST para poder enviar os dados para o graphical. O escritor RDF inicia recuperando um modelo de ontologia através da localização que eu passo via construtor, e no método escrever desaparecimentos eu recebo também uma lista de desaparecimentos, e eu também monto, só que dessa vez, um insert de desaparecimentos RDF, utilizando aqui a lista de desaparecimentos. Esse insert ele é muito parecido com a estrutura utilizada para o Graphical, mudando apenas a sintaxe de cada linguagem. Neste caso, utilizando aqui o Sparkle. Então, com a lista de desaparecimentos, eu dou um replace aqui em cada valor da minha string modelo desaparecimento, colocando os valores em suas devidas posições. E ao final, eu dou um replace em uma string mais básica de desaparecimentos, já com os meus dados formatados corretamente. Por fim, eu utilizo o método aqui chamar_escrita, que este sim chama o método write do meu modelo de ontologia para salvar estes dados. Voltando na classe executor, eu também tenho um povoador. Este povoador recebe em seu construtor os dois escritores, RDF e Graphical, e recebe também o gerador de dados. Quando eu chamo o método povoarDados padrão, ele faz a escrita de dados secundários, como UFs, cidades, bairros, locais e pessoas. Para quando eu for executar o teste de escrita, todas as chaves estrangeiras vão existir. Então eu faço um for aqui em cada escritor, no caso eu vou estar recebendo aqui o escritor RDF e o Graphical, e para cada um deles eu chamo os métodos de escrever UF, cidades, bairros, locais e pessoas. Em seguida, eu recupero aqui uma lista de desaparecimentos do meu gerador de dados fakes, e então eu faço a instância aqui de dois objetos do tipo testador, um para testar o Graphical e outro para testar o RDF, passando aqui para eles seu escritor e seu leitor. Quando eu chamar um método de testar a escrita do RDF, por exemplo, estes testadores eles implementam métodos da classe iTestador, que basicamente ele testa a escrita, recebendo uma lista de desaparecimentos, e pode testar também a leitura sem receber nada. Esse testador ele inicia salvando o tempo inicial antes de fazer a escrita dos dados. E ao final da escrita, ele pega o tempo atual e subtrai pelo tempo inicial para saber o tempo que durou essa escrita de dados. Então, ele formata isso em um string e retorna um objeto do tipo resultado teste, dizendo que foi feito com sucesso, e passando aqui para o parâmetro do sucesso minha string formatada. O de leitura
é a mesma coisa, ele tem um tempo inicial, faz a leitura dos dados e em seguida calcula o tempo que foi necessário para fazer a ação de leitura e retorna o sucesso aqui do teste. Esse objeto do tipo resultado teste eu consigo imprimi-lo no meu console, tanto os testes de escrita e leitura RDF, como o de escrita e leitura graphical, que possui a mesma estrutura do RDF. Então agora podemos fazer um teste de execução. Para esse teste, eu posso definir aqui antes, na minha classe dados padrão, a quantidade de dados que eu vou gerar. Então, aqui está configurado para gerar 2.500 cidades, 5.000 bairros, 10.000 locais, 100.000 pessoas e 10 desaparecimentos. Então eu tenho muito dado secundário e apenas 10 desaparecimentos para esse teste. Então eu vou executar aqui minha classe main e aguardar a execução. Então, neste ponto, ele já testou a conexão com a minha API e já localizou minha ontologia, e ele está fazendo o povoamento daqueles dados secundários de UF, local, cidade, pessoa e bairro. Dados estes que foram gerados pelo Java Faker e são exatamente os mesmos para o RDF e para o Graphical. Pronto, dados prévios salvos, agora ele está fazendo os testes de leitura e escrita para cada solução. Pronto, o teste finalizado, ele me retorna aqui no console o tempo para cada operação de escrita e de leitura. Eu consigo verificar aqui agora que a minha ontologia já possui muitas instâncias e a minha API baseada em Graphical já retorna aqui todos os desaparecimentos. E este foi o vídeo de demonstração aí desta ferramenta de teste. Lembrando que o código-fonte tanto da API Graphical quanto deste cliente está disponível na descrição deste vídeo.